Posso ajudar na cozinha? Riram da vovó, sem saber que ela era uma chefe renomada. A casa estava cheia naquele domingo ensolarado. Era dia de almoço em família, o tipo de ocasião em que todos se reuniam para conversar, rir e compartilhar histórias. A cozinha estava movimentada, panelas no fogo, cheiros diversos se misturando no ar, mas também havia confusão e desorganização. Em meio a esse cenário, a vovó se aproximou com seu jeito calmo, aquele andar lento que parecia carregar a sabedoria dos anos. Ela observava atentamente a bagunça que se formava enquanto cada um tentava fazer algo, mas ninguém realmente assumia o controle. Foi nesse momento que, em voz mansa, quase tímida, ela se ofereceu. Posso ajudar na cozinha? A frase parecia simples, mas carregava um peso imenso. Era um pedido de participação, um desejo de ser útil e de se sentir parte daquele momento tão especial. Porém, em vez de receber gratidão, a reação foi o oposto do que qualquer pessoa esperaria. Risadas ecoaram pelo cômodo. Os mais jovens, acostumados a menosprezar a experiência da avó, trocaram olhares e debocharam como se fosse engraçado imaginar que ela poderia contribuir de verdade. Um dos familiares soltou em tom sarcástico. Deixa pra gente, vovó. Essas panelas não são coisa pra senhora. Outro completou. A gente não quer queimar o almoço, né? E assim, entre risadinhas e comentários cortantes, a vovó foi afastada sem cerimônia. Por fora, ela manteve o semblante sereno, mas por dentro um silêncio doloroso a envolvia. Cada palavra de desdém soava como uma ferida, lembrando-a de quantas vezes já havia sido colocada de lado, como se sua idade fosse sinônimo de incapacidade. A cozinha, que sempre fora o seu território de glória, agora parecia um palco onde ela não tinha mais voz. Enquanto os outros se agitavam tentando dar conta do almoço, a vovó se encostou discretamente na cadeira da sala, de onde podia observar os movimentos apressados, as colheres caindo, os temperos jogados de qualquer jeito. Seus olhos marejados não eram notados por ninguém, porque todos estavam ocupados demais para perceber a dor escondida atrás daquele sorriso contido. Naquele instante, ela se sentia invisível dentro da própria família, tratada como alguém ultrapassada e sem utilidade. Mal sabiam eles que por trás daquela senhora de mãos enrugadas e passos lentos existia uma história grandiosa, repleta de conquistas e memórias que poderiam mudar para sempre a visão que tinham dela. E tudo começaria a mudar a partir desse simples momento de desprezo. Enquanto as risadas ainda ecoavam pelo ar, a vovó se afastou em silêncio, tentando disfarçar a dor que sentia no coração. Já na sala, sentou-se devagar na poltrona antiga, aquela que sempre fora seu refúgio. De lá, ela conseguia ouvir a movimentação da cozinha, colheres batendo nas panelas, panelas derramando, vozes se atropelando em meio ao caos. O que deveria ser um momento de união parecia uma competição de quem mandava mais. E, ironicamente, ninguém de fato sabia conduzir aquilo. Apesar disso, os familiares continuavam convictos de que a vovó era a única que não teria nada a acrescentar. Um dos sobrinhos mais novos, rindo, comentou alto: se a vovó fosse ajudar, a gente ia acabar com comida de outro século. As risadas seguiram, cortando o coração daquela mulher, que um dia já tinha sido o orgulho da família nas festas antigas, quando preparava pratos que marcavam memórias. A exclusão era nítida. Sempre que ela tentava se aproximar, uma barreira invisível era levantada. Alguns fingiam que não a ouviam, outros desviavam o assunto rapidamente. Para a família, a vovó era apenas alguém que já tinha vivido seu tempo, que não precisava mais participar ativamente, como se sua experiência não tivesse mais valor. A cada comentário irônico, a cada olhar desdenhoso, a sensação de ser inútil crescia dentro dela. Mas ninguém percebia isso. Para os outros, era apenas brincadeira. Para ela, era a confirmação de que não tinha mais espaço naquele lar que, um dia, foi construído com suas próprias mãos e sacrifícios. O pior era a indiferença. Enquanto as conversas aconteciam entre os adultos e os jovens, a vovó parecia invisível. Seu silêncio passava despercebido, como se ela fosse apenas parte do cenário.
Os cheiros fortes da comida mal temperada começavam a invadir a sala, mas nenhum aroma lembrava os tempos em que suas receitas enchiam a casa de vida. Havia ali um vazio que ninguém conseguia preencher, porque nenhum deles tinha a sensibilidade ou a habilidade de transformar simples ingredientes em memórias inesquecíveis. E naquele instante, a vovó entendeu. Para eles, ela não passava de uma sombra do passado. Mal imaginavam o que estava prestes a acontecer, e que aquela mesma senhora que riram e afastaram seria, em breve, a única capaz de salvar aquele almoço do desastre, e de mostrar a todos quem realmente era. Sentada na poltrona, a vovó mantinha o semblante sereno, mas seus olhos denunciavam a tristeza, que crescia dentro dela. O olhar fixo no chão escondia lembranças vivas, como um filme passando em sua mente. Os anos em que a cozinha era seu território, quando cada refeição reunia a família inteira e sua comida era motivo de orgulho. Quantas vezes os filhos e netos já haviam lambido os dedos pedindo só mais um pouquinho de seus pratos. Mas agora, tudo isso parecia esquecido. O sorriso forçado que ela sustentava era apenas uma máscara para esconder a dor de ser ignorada, como se sua história não tivesse mais importância. Cada risada que ecoava da cozinha era como uma punhalada invisível, reforçando a ideia de que, para os próprios familiares, ela era apenas uma senhora frágil, incapaz de contribuir em algo tão simples quanto preparar uma refeição. Ela observava os gestos desajeitados de longe. Via o exagero no sal, o molho queimando no fundo da panela e até mesmo o nervosismo dos mais jovens, que tentavam impressionar, mas sem coordenação nenhuma. Por dentro, a vovó queria se levantar, entrar naquela cozinha e mostrar como tudo poderia ser diferente. Mas o orgulho ferido a mantinha imóvel. Não querem minha ajuda? Pois bem, que aprendam sozinhos, pensava, segurando as lágrimas. No entanto, a cada segundo, a tristeza era maior do que a raiva. A sensação de não ser mais necessária corroía sua alma. E mesmo assim, havia uma luz discreta em seu olhar. A vovó sabia quem ela era. Sabia de tudo o que já havia conquistado no passado, ainda que sua família tivesse esquecido. Dentro de si, carregava não só as receitas, mas também as histórias de quando era respeitada, aplaudida e até mencionada em jornais locais por sua habilidade na cozinha. O contraste entre o que ela sabia de si e a forma como era tratada naquele momento era brutal. Naquele silêncio, a vovó se perguntava: até quando sua própria família iria menosprezar a mulher que um dia foi a alma dos encontros? Mal sabia ela que o destino estava preparando uma reviravolta, e aquela dor que sentia agora seria o combustível para a revelação que ninguém, absolutamente ninguém, esperava presenciar. Na cozinha, a desorganização se transformava em caos absoluto. O que antes era apenas risada e deboche, agora começava a virar desespero. O molho principal, que deveria ser o destaque do almoço, estava grudando no fundo da panela, soltando um cheiro de queimado que se espalhava pela casa. Uma das primas tentava mexer às pressas, mas apenas raspava o fundo e espalhava o gosto amargo por toda a comida. Do outro lado, o arroz passava do ponto, empapado, formando uma massa que ninguém teria coragem de colocar no prato. As saladas estavam jogadas às pressas em tigelas, sem tempero, sem cor, sem vida. Era como se cada detalhe gritasse a falta de cuidado e de experiência. Mas ninguém queria assumir o fracasso. Os olhares começavam a se cruzar, agora com nervosismo. O riso que antes era voltado contra a vovó havia desaparecido, substituído por murmúrios apressados e acusações mútuas. Você colocou sal demais, reclamou um. E você esqueceu o frango no forno, retrucou outro. A carne, aliás, estava começando a secar, endurecendo pela falta de atenção. E quanto mais tentavam consertar, mais estragavam o pouco que restava. Era como se o almoço inteiro estivesse condenado ao fracasso. O cheiro, que deveria abrir o apetite, agora só causava preocupação. Enquanto isso, da sala, a vovó observava tudo. Seus olhos atentos acompanhavam os movimentos atrapalhados e em seu coração havia uma mistura de dor e compaixão. Era impossível ignorar o desastre que se formava.
A cada prato arruinado, a cada panela desperdiçada, crescia dentro dela a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a família teria que reconhecer que precisava de sua ajuda. Mas por orgulho, ninguém dava o braço a torcer. Continuavam insistindo em provar que eram capazes, ainda que o resultado fosse desastroso. A tensão aumentava, o horário do almoço se aproximava, e os convidados já começavam a perceber a demora incomum. O clima de festa havia se transformado em apreensão. Até as crianças, que antes corriam pela casa, agora reclamavam de fome. E naquele instante, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Todos sabiam que estavam diante de um problema real. O almoço estava arruinado. O que ninguém imaginava é que aquela mesma vovó, ridicularizada minutos antes, seria a única capaz de salvar o dia e de mostrar a todos a verdadeira força que escondia atrás de sua simplicidade. O clima na cozinha havia mudado completamente. O riso já não existia, substituído por expressões de frustração e preocupação. As panelas exibiam o fracasso. Arroz empapado, molho queimado, frango seco. A bagunça era tanta que até os convidados, que aguardavam ansiosos na sala de jantar, já começavam a comentar baixinho sobre a demora. A tensão se espalhava como uma fumaça invisível. Era impossível esconder que algo havia dado errado. Alguns familiares tentavam se manter firmes, insistindo que ainda havia tempo para salvar o almoço, mas a verdade estava estampada em cada rosto. O desastre era inevitável. Foi nesse momento que um dos filhos, nervoso, olhou em direção à sala e viu a vovó sentada, quieta, observando. O coração dele bateu mais forte, pois sabia que apenas uma pessoa tinha experiência suficiente para consertar aquele caos. Mas como pedir ajuda, depois de tanto deboche? A princípio, ninguém quis admitir. O orgulho era maior que a razão. Tentaram, ainda mais aflitos, mexer nas panelas, acrescentar temperos às pressas, disfarçar o gosto queimado. Mas cada tentativa só piorava a situação. A comida estava intragável. As crianças começaram a reclamar de fome em voz alta, e os convidados, já desconfortáveis, trocavam olhares curiosos. Foi nesse instante que a primeira voz de desespero surgiu. E se a gente pedir para a vovó ajudar? A frase ecoou como um choque no ar. Houve silêncio. Alguns franziram a testa, outros olharam para o chão, envergonhados de sequer considerar essa possibilidade depois de tanto desdém. Mas a realidade era dura demais para ser ignorada. Um dos netos, hesitante, foi até a sala. Aproximou-se da vovó, que ainda estava sentada com as mãos unidas no colo, em silêncio. Com a voz baixa, quase envergonhada, ele perguntou: "Vovó, a senhora poderia, talvez, dar uma mãozinha na cozinha?" O pedido soou como um reconhecimento tardio, um sinal de que, mesmo sendo rejeitada, a vovó ainda era a única capaz de salvar o dia. Os olhos dela brilharam por um instante, não de vingança, mas de esperança. Havia dentro dela o desejo genuíno de ver sua família feliz, de transformar aquele ambiente carregado em um momento inesquecível. Ela se levantou devagar, ajeitou o avental que ainda trazia dobrado em sua bolsa e, sem dizer uma palavra, caminhou rumo à cozinha. O coração de todos acelerou, pois naquele instante o papel da vovó deixava de ser o da excluída, para se tornar o da verdadeira protagonista daquela história. Quando a vovó entrou na cozinha, o silêncio tomou conta do ambiente. Até as panelas pareciam parar de borbulhar diante da presença dela. Os olhares se voltaram imediatamente, alguns ainda carregados de dúvida, outros de pura expectativa. O cenário era caótico, tigelas espalhadas, farinha derramada pelo chão, temperos abertos de qualquer jeito, pratos queimados largados sobre a pia. Mas, diferente dos demais, a vovó não se desesperou. Ela respirou fundo, ajeitou o avental no corpo e, com uma calma quase solene, disse: "Apenas, vamos começar do zero." Aquelas palavras simples tinham um peso imenso. De repente, o nervosismo se transformou em silêncio respeitoso. Sem levantar a voz, a vovó começou a organizar o espaço. Recolheu o que não servia, limpou a bancada
e direcionou cada pessoa para um canto. Você lave as verduras. Você corte as cebolas em pedaços finos. E você, por favor, coloque água fresca para o arroz. Cada instrução era clara, firme, mas ao mesmo tempo delicada. Ninguém ousou questionar. Era como se uma autoridade natural tivesse se manifestado. A postura dela transmitia confiança, como se cada gesto tivesse sido ensaiado milhares de vezes. E de fato, havia sido. Afinal, sua vida inteira fora marcada por panelas, receitas e memórias construídas ao redor da comida. Conforme assumia o comando, algo extraordinário começou a acontecer. O ambiente pesado da cozinha se transformava em harmonia. Os familiares, antes brigando e se acusando, agora trabalhavam juntos sob a orientação da vovó. Até os mais céticos, que tinham debochado dela minutos antes, não conseguiam evitar a admiração. Havia algo magnético em sua forma de liderar, em sua paciência ao corrigir erros e na precisão de cada movimento. Suas mãos enrugadas se moviam com a agilidade de quem carregava décadas de prática. E cada novo gesto revelava que ela não era apenas uma senhora tentando ajudar. Era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Aos poucos, os aromas começaram a mudar. O cheiro de queimado foi substituído por um perfume delicioso de temperos frescos sendo refogados. O som de panelas batendo sem rumo deu lugar ao ritmo coordenado de utensílios sendo usados com cuidado. A transformação não era apenas na comida, mas em todo o clima da casa. Quem observava de fora sentia que algo grandioso estava acontecendo. A vovó, até então vista como inútil e ultrapassada, estava mostrando, sem precisar se exibir, que sua presença era a chave para restaurar a união e a dignidade daquele almoço. E aquele era apenas o começo da revelação que mudaria para sempre a visão que todos tinham dela. À medida que a vovó avançava na preparação, cada movimento seu revelava uma habilidade que ninguém na cozinha imaginava existir. Seus dedos, ágeis e precisos, cortavam legumes em fatias perfeitas, equilibrando texturas e cores como se estivesse pintando uma obra de arte. O molho borbulhava no ponto exato, sem sequer transbordar, e o aroma que se espalhava pela casa era tão irresistível que fez todos pararem por um instante para observar. Cada detalhe demonstrava não apenas técnica, mas também paixão e experiência adquirida ao longo de uma vida inteira dedicada à culinária. Aquele almoço, que parecia condenado, começava a se transformar em um banquete digno de chefes renomados. Os familiares não conseguiam acreditar no que viam. A prima que minutos antes havia debochado da vovó agora segurava o queixo, os olhos arregalados. O filho que rira da mãe idosa em tom de provocação não conseguia falar, apenas observava cada gesto com uma mistura de surpresa e admiração. Até os mais jovens, acostumados a menosprezar os mais velhos, começaram a perceber que subestimaram totalmente a vovó. Ela não apenas cozinhava, ela comandava a cozinha com uma autoridade natural, quase hipnótica. Cada prato que saía das mãos dela era impecável, equilibrado e apetitoso, despertando sorrisos involuntários de quem se aproximava para ver. Em um momento, ela se virou levemente e comentou sobre o ponto exato de um molho, explicando a importância de um toque delicado de tempero. As palavras soavam simples, mas demonstravam profundo conhecimento. Quem a observava percebia que cada gesto não era improviso. Era fruto de anos de experiência, talvez até décadas, que ninguém naquela casa conhecia. A vovó, que antes fora alvo de deboches, agora se tornava a estrela da cozinha, e o respeito surgia naturalmente, sem que precisasse exigir nada. O silêncio que tomou conta do ambiente não era constrangedor. Era de pura admiração. O aroma delicioso e os pratos cuidadosamente preparados começaram a atrair até mesmo os convidados que aguardavam na sala. Eles, que não sabiam do deboche inicial, chegaram discretamente para ver o que estava acontecendo e ficaram chocados ao perceber que aquela senhora, aparentemente frágil e simples, possuía habilidades que muitos jovens chefes invejariam. A cozinha, antes um campo de caos e erros, agora era palco da maestria de alguém que ninguém ousou respeitar antes. Cada
Prato servido era uma lição silenciosa. Nunca subestime alguém pelo que aparenta ser. E naquele momento, todos entenderam que a vovó não era apenas uma participante do almoço. Ela era a verdadeira protagonista da história. Finalmente, a vovó colocou o último prato na mesa, e um aroma irresistível tomou conta de toda a sala. O cheiro de comida recém-preparada, com temperos equilibrados e aquele toque caseiro que só alguém com experiência poderia dar, fez todos pararem por um instante. Os familiares, antes tensos e culpados, agora olhavam para os pratos com um misto de admiração e incredulidade. Cada detalhe era impecável. Cores vibrantes, apresentação impecável e um perfume que abria o apetite antes mesmo de provar. O caos que havia tomado a cozinha minutos antes parecia ter desaparecido, substituído por harmonia, organização e beleza. O primeiro a se arriscar foi o filho que antes havia rido da vovó. Pegou um garfo com hesitação, provou um pedaço do prato principal e não conseguiu esconder o espanto. Um silêncio reverente tomou conta da mesa. Isso está perfeito, disse ele quase sem acreditar. O sobrinho que havia debochado do talento dela, provou a comida e ficou sem palavras, segurando o garfo como se estivesse tocando uma obra de arte. Até os mais jovens, acostumados a menosprezar os mais velhos, sentiram um misto de vergonha e respeito. Cada mordida era uma confirmação de que a vovó não apenas salvou o almoço, mas o elevou a um nível que ninguém na família havia imaginado. Enquanto isso, os convidados, que aguardavam na sala, foram chamados para a mesa. Eles se surpreenderam ao ver a simplicidade da vovó e a qualidade extraordinária da refeição. Alguns cochichavam entre si, tentando entender como uma senhora idosa, desacreditada por seus próprios familiares, conseguiu preparar algo tão impecável. As crianças que antes reclamavam de fome e faziam caretas para a comida mal preparada, agora se deliciavam com cada garfada, pedindo mais e elogiando cada sabor. O ambiente, que minutos antes estava tenso, se encheu de risadas genuínas, elogios e abraços, enquanto a vovó observava, calma e satisfeita. Naquele momento, ficou claro para todos que a presença da vovó não era apenas simbólica. Ela era o coração da família. A mesa, antes marcada pelo caos e pelo desdém, agora refletia união, respeito e reconhecimento. Cada prato servido era uma lição silenciosa, um lembrete de que a experiência e a sabedoria não podem ser ignoradas. Vovó, antes ridicularizada, agora era a heroína da história, e cada olhar em sua direção demonstrava gratidão, surpresa e, acima de tudo, admiração. O almoço, que ameaçava ser um desastre, se tornou uma celebração do talento e da força que todos subestimaram, mas que agora era impossível ignorar. Após todos se deliciarem com os pratos, um silêncio de respeito tomou conta da mesa. Foi então que a vovó, com um leve sorriso, decidiu compartilhar um pouco de sua história. Sentou-se e começou a falar, com calma, sua voz firme e cheia de memória. Contou que, durante anos, havia trabalhado como chefe em renomados restaurantes da cidade, comandando cozinhas e recebendo prêmios por suas receitas. Relatou que, mesmo em meio à fama e reconhecimento profissional, sempre manteve a humildade, optando por não exibir conquistas ou vangloriar-se diante da família. Cada palavra fazia os familiares arregalarem os olhos, incapazes de acreditar que a pessoa que haviam subestimado era, na verdade, uma referência no mundo da gastronomia. O filho que zombou dela primeiro, segurando o garfo ainda sem saber onde colocá-lo, respirou fundo. Vovó, você sempre foi assim? Perguntou com a voz embargada. Ela apenas assentiu, com aquele olhar sereno, que carregava tanto orgulho quanto tranquilidade. A sobrinha, que havia rido e desdenhado minutos antes, agora sentia uma mistura de vergonha e admiração. Cada familiar começava a entender que os julgamentos precipitados que fizeram foram não apenas injustos, mas completamente errados. A vovó, que parecia frágil e esquecida, era alguém que carregava décadas de experiência e talento oculto.
algo que ninguém poderia imaginar a partir de sua aparência calma e discreta. O impacto da revelação era profundo. Palavras de desculpas começaram a surgir, hesitantes e sinceras. Alguns familiares se aproximaram, abraçaram a vovó e reconheceram o erro de julgá-la. Outros apenas se sentaram, ainda processando a informação, em silêncio, mas com os olhos brilhando de emoção. A cozinha, que minutos antes era palco de caos e deboches, agora se tornava um símbolo de respeito e reconhecimento. Até os convidados que observavam a cena ficaram impressionados com a história que se desenrolava diante deles. A humildade de alguém capaz de ser uma lenda em sua área, mas que nunca precisou se exibir para provar seu valor. E ali estava a lição mais clara do dia. Nunca subestime ninguém com base na aparência, idade ou posição na família. A vovó, outrora, ignorada, havia transformado o almoço, impressionado a todos e, acima de tudo, revelado que a verdadeira grandeza não precisa de aplausos para existir. Os familiares aprenderam naquele momento que o respeito e a valorização do outro são essenciais, e que cada pessoa carrega histórias e talentos que podem surpreender até mesmo quem acredita conhecê-la por completo. A vovó, com sua simplicidade e maestria, tornou-se não apenas a heroína da cozinha, mas também o coração pulsante daquela família. Com a revelação da verdadeira história da vovó, a atmosfera da casa mudou completamente. Aquela mulher que fora alvo de risadas e desdém, agora era vista com olhos de respeito e admiração. Cada familiar refletia sobre o próprio comportamento, percebendo a injustiça de ter subestimado alguém tão talentoso e experiente. Os netos, antes impacientes e desinteressados, agora sentiam orgulho de ter a avó por perto, reconhecendo que sua sabedoria ia muito além da cozinha. A mesa, antes caótica, transformou-se em símbolo de união, aprendizado e humildade, mostrando que momentos de crise podem revelar verdadeiros talentos e fortalecer os laços familiares. O silêncio que tomou conta da casa após a grande refeição era carregado de significado. Todos digeriam não apenas a comida, mas a lição que havia sido transmitida de forma prática e emocional. O filho que riu primeiro baixou a cabeça, sentindo vergonha, mas também gratidão. Ele percebeu que o orgulho e a pressa muitas vezes cegam para aquilo que realmente importa, o valor humano e a experiência daqueles que vieram antes. A vovó, com um sorriso contido, observava a cena, compreendendo que o respeito conquistado naquele dia era mais significativo do que qualquer elogio ou prêmio que poderia ter recebido em sua carreira. E ali estava a moral da história, clara como o aroma que ainda pairava no ar. Nunca subestime alguém pela idade, aparência ou posição social. A grandeza verdadeira se revela na hora certa, e aqueles que ousam debochar podem ser surpreendidos pelas habilidades e pela força que não conheciam. A vovó provou com humildade e competência que experiência e dedicação são tesouros que transcendem gerações. A família aprendeu que cada membro, mesmo aparentemente simples ou esquecido, pode ser responsável por transformar um momento comum em algo extraordinário e que o respeito e a valorização do outro são lições que permanecem para sempre. O almoço terminou com abraços, sorrisos e lágrimas discretas de emoção. A vovó sentiu que finalmente sua presença era valorizada, não apenas pela comida, mas pelo que representava. A experiência, a paciência, o amor e a sabedoria acumulados ao longo dos anos. E os familiares compreenderam que a verdadeira lição daquele dia não estava apenas no sabor perfeito de cada prato, mas na descoberta de que cada pessoa, quando subestimada, pode guardar dentro de si um poder surpreendente que muda vidas e reconstrói relações. A história da vovó se tornara um exemplo eterno de que o deboche e a ignorância podem ser vencidos pela humildade, talento e coragem de quem nunca desistiu de ser relevante. E se você se emocionou com a história da vovó e quer ver mais histórias surpreendentes como essa, não esquece de deixar o seu like agora, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma reviravolta chocante. Conta aqui nos comentários. Você já subestimou alguém que acabou te surpreendendo? Compartilhe a sua experiência.
porque cada história como essa merece ser contada.